Obrigado, pastor. Boa noite. Glória a Deus. Amém. Eu sou o pastor Tiago Monteiro e é muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem se revelado a mim, compartilhar com vocês aí. E você está na Terça CUT. Quem aqui nos visita hoje pela primeira vez? Quem aqui? Deixa eu ver, olha lá. Gente, que legal. Quantas pessoas. E desse lado aqui, eu só olhei para esse lado de cá. Vi ali o pessoal. E desse lado aqui, quem nos visita? Tem alguém? Olha ali, sejam muito bem-vindos todos vocês. Muito mesmo, se sintam em casa, se sintam bem à vontade. Se sintam bem à vontade. Espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês se sintam felizes ao nosso lado, a ponto de querer voltar, tá bom? A ponto de querer estar conosco aqui toda terça-feira, adorando ao Senhor, aprendendo com o Senhor. Bom, nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens. Não sei se você tem vindo aí nas últimas terças, você que tem estado conosco, percebeu que nós estamos numa série de mensagens. E a série de mensagens é uma homenagem às mulheres, ao mês de março, e o título dela é Coisa de Mulher. Mas o objetivo dela não é pregar para as mulheres. O objetivo dela é pregar o Evangelho a partir do testemunho de algumas mulheres. Ok? Então, é para todos. E hoje, não fugindo a proposta da nossa série, dentre tantos encontros que Jesus teve com mulheres, eu escolhi um dos encontros que me abençoou muito na leitura, no meu devocional, e eu tenho certeza que vai abrir sua mente, vai te abençoar demais, que é baseado no encontro que Jesus teve de Lucas 7, uma mulher sem nome. Lucas 7. Então, pode abrir sua Bíblia. Está aí. Coisa de Mulher, série de mensagens. Eu vou pedir um dos salva-vidas para me ajudar aqui, que a minha Bíblia eu devia ter trago uma menor. A minha está muito grande, eu vou acabar usando aqui. Ó. Pode ser, Diego? Você me auxilia, por favor? Aí eu fico com sede, mas fico com a Bíblia. Isso aí, muito bom. Lucas 7, a partir do verso 36. Ok? Olha lá, ó, texto, Lucas 7, a partir do verso 36. Vamos ler? Ok? A minha versão diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Olha só, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele respondeu: diz então, mestre. Olha a ironia aí do fariseu. Diz então, mestre. Certo credor, aí Jesus, no meio do diálogo, conta essa parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, beijo, o beijo de honra. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Bom, a minha proposta aqui então hoje com vocês é essa, é pregar o evangelho a partir do testemunho dessa mulher. Bom, quero falar de identidade. Esse texto é uma parábola que fala de perdão, sim, mas também fala daquilo que é a nossa identidade, ou daquilo pelo qual nós devíamos nos apropriar como uma consciência livre e, ao mesmo tempo, cativa ao Evangelho, uma identidade daquilo que Cristo pensa de nós. Então, eu quero falar sobre identidade. E eu estou esperançoso para, ao falar disso, que eu possa ser curado, que você possa ser curado, que nós aqui possamos ser curados pelo Jesus do testemunho bíblico. Amém? Bom, o objetivo meu, demonstrar como que o testemunho de uma mulher revela a nossa identidade e como que essa identidade deve ser definida em Cristo. E aí, eu vou iniciar esse diálogo nosso, perguntando: quem é você nesse sentido? Diante dessa introdução que eu fiz, quem é você? Não é? Eu creio que a Bíblia apresenta Deus se revelando. E eu creio que nesse movimento de Deus se revelar, eu creio que Deus vai revelando a identidade dele para a gente. E eu creio que a nossa identidade como criaturas, não pode ser outra senão uma consequência da identidade daquele que nos criou, ok? E dentre tantos textos, eu escolhi esse, porque eu entendo que ele fala não da identidade de uma pessoa que diz ter, mas da identidade de uma pessoa que Jesus diz sobre ela. Nós, se voltarmos aqui no texto, vamos analisar, vamos ver palavras de Jesus definindo essa mulher. Em outras palavras, nós vamos ver Jesus definindo a identidade dessa mulher. Ok? Tenho para mim também que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Antes da gente... porque engane-se aquele que acha que idolatria é uma idolatria de veneração a algo criado no barro, a algo forjado no bronze. Antes mesmo da gente pensar nas mãos que criam a idolatria, nós devemos pensar no coração. Porque a idolatria, antes de ir para a criatividade, para o mundo da criatividade exterior, ela nasce na mentalidade e no nosso coração. E aí sim a gente reproduz essa idolatria. E hoje, eu percebo que a gente vive um momento de não apenas idolatria a essas coisas, essas imagens, ao corpo, não. A gente vive principalmente um tempo de idolatria de ideias. Ideias. E aí eu quero propor para vocês falar um pouco sobre isso. O que é essa idolatria chamada autorreferência, o que é essa idolatria chamada ego-referência e a proposta da teorreferência. Como eu disse, idolatria
hoje muito comum é a idolatria da ideia de que nós devemos ser, de que a nossa identidade está na ideia projetada pelo outro. O que é autorreferência? É o outro como referência. O que é autorreferência? É aquilo que o outro me define. A minha identidade é a partir da ideia do que o outro quer que eu tenha. Um exemplo comum, bem de fácil assimilação para a gente aqui, é o que os nossos pais, ou que boa parte dos nossos pais, quando somos criança, tendem a fazer com a gente. Os nossos pais, eles, de alguma forma, eles trabalham que a gente seja no futuro algo que eles projetam para a gente. Isso é autorreferência. Isso é uma identidade que vai sendo construída a partir da ideia que o outro tem para a gente. Ok? Você acaba assumindo uma identidade daqueles que você julga serem responsáveis por dizer quem você é. Nossos adolescentes sofrem muitos conflitos nesse sentido, mas é muito comum a gente perceber isso também no casamento, não é? Talvez o marido imaginou, projetou uma mulher, e a mulher se sente na responsabilidade ou com aquela carga de ser aquilo que o marido quer, e ela aí assume a identidade projetada pelo outro, não projetada pelo Cristo. E podíamos citar vários exemplos. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é que nós vamos querer encontrar nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade, no reconhecimento que o outro dará dessa identidade em nós. Então, quando a gente se torna o que os outros querem que a gente seja, a gente então se sente pleno. Aí a gente vai falar assim: finalmente eu me encontrei. Por quê? Porque você atendeu o projeto de referência que o outro fez sobre você. A conclusão óbvia disso, não tem como fugir disso, mais cedo ou mais tarde, vai gerar frustração. Pois você se tornou o que o outro quer que você seja. Chegará um momento que esse fardo, você não vai mais aguentar ele, ser aquilo que os outros projetaram para que você seja. Daí você vai e diz: basta essa tirania do outro sobre mim. Basta, chega, eu vou romper com isso. E a gente tende a tratar um extremo com outros extremos. E aí a gente troca o tirano, e a gente coloca quem? A ego-referência. E a gente troca o tirano por outro. Sai o outro, o projeto do outro, e entra o projeto de você mesmo. O projeto da sua vontade. Sábado, eu tive o privilégio de pregar na juventude, e eu falei um pouco do Deus que nasce segundo o nosso ventre. A identidade que nasce segundo o nosso desejo. E é as nossas vontades, a gente não considera o outro mais. Eu sou a fonte de mim mesmo. Não considero o outro. Eu somente troco um tirano pelo outro. Eu combato um extremo com outro extremo. E a Bíblia já deu evidências de que isso nunca deu certo. Se você for olhar para Adão, se você for olhar para Eva, ambos ficaram seduzidos com uma proposta. Qual proposta? Serem semelhantes a Deus. Ego-referência. Se você caminhar um pouco mais na Bíblia, você vai chegar em Babel. O que é Babel? O que é senão essa vontade do homem ser Deus? Alcançar até Deus, esse grito por autonomia, essa vontade de ser original, essa vontade de ser semelhante a Deus. Avance um pouco mais na Bíblia, você vai chegar ao bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro, senão uma expressão de ego-referência? Avança um pouco mais, você vai chegar em Ezequiel 28, que é uma representação, um projeto para muitos, como para mim, da própria queda do diabo. O texto diz que ele quis ser semelhante a Deus. Percebe esse padrão? Percebe esse padrão que a ego-referência é, no fundo, um grito de autonomia em si mesmo? Isso não dá certo. Como a gente viu os perigos da autorreferência, também há perigos na ego-referência.
aquele que busca encontrar a sua identidade em si, se distancia muito e muito e muito de si mesmo. Enquanto mais você quer criar sua identidade em si, mais você se distancia de si mesmo. E aí eu proponho a teorreferência, ou também podemos chamar de Cristo-referência. A Cristo-referência é o que essa consciência transformada dessa mulher testemunhou para nós. A Cristo-referência é essa mulher que sabe que aquele ambiente era um ambiente inóspito para ela. Mas ela tem, clara, uma consciência transformada de que o que importa é o que o Cristo, é honrar o Cristo e o que o Cristo pensa dela. Então, eu sugiro que nós mudemos a nossa oração, que a gente pare de orar dizendo assim: Senhor, eu desejo isso, isso e aquilo, e começar a dizer para Deus: Senhor, quem Tu queres que eu seja? Quem Tu queres que eu seja? Enquanto mais você se aproxima de Cristo, mais distante do ídolo que é você fica. Ok? Quanto mais próximos de Cristo a gente fica, a gente busca, mais distante de nós mesmos. E aí, apresento para vocês as divisões desse texto, mais um slide. Está aí, volta 5 partes. Vou rapidamente passar por cada uma dessas partes. A primeira parte é a introdução, versos 36 e 37. Segunda parte mostra aí os versos 38 e 39. Verso 38, as ações dessa mulher, na verdade a ação dela. Verso 39, a ação, única ação do fariseu. A terceira parte é o centro do texto, é a parábola. É a lição que Jesus usa para poder mostrar para esse fariseu que essa mulher, de fato, tinha a identidade correta. A quarta parte é Jesus quebrando um protocolo, daqui a pouco você vai entender. E a quinta é, como eu já adiantei, é Jesus definindo a nossa identidade. Ok? Pode deixar nesse slide, eu vou trabalhar parte por parte aqui, uma forma até um pouco expositiva do texto, e você vai acompanhando a literatura comigo, tá bom? Bom, primeira parte, a parte introdutória, versos 36 e 37. Lê comigo novamente, por favor. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com o próprio cabelo. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Até aqui. Bom, verso 36 faz um paralelo entre Jesus e o fariseu. Esse fariseu, ele age de forma premeditada. Se você voltar nesse mesmo capítulo, você vai ver Jesus operando sinais e maravilhas. Você vai ver o relato bíblico dando testemunho de que Jesus era o Messias. Ele cura um criado, ele ressuscita o filho de uma viúva, ele opera esses sinais. Isso é um pano de fundo para a gente entrar nesse texto e poder afirmar que esse fariseu conhecia Jesus, conhecia da fama de Jesus. E eu quero te situar na história, porque hoje esse fariseu convida Jesus para jantar. Hoje, se você convidar alguém para jantar na sua casa, não tem similaridade nenhuma com a representação de um convite desse na época de Jesus. Jesus é tido pelos seus discípulos como mestre. E aí esse fariseu, ele no fundo, a intenção dele é pegar Jesus, é envergonhar Jesus, é humilhar Jesus. E aí ele convida Jesus para um jantar. E nesses jantares,
quando vai se receber um convidado ilustre, um rabino, um mestre, havia um ritual. E o ritual é o seguinte: o mestre, quando chegava, havia uma indumentária do anfitrião dos judeus, a maioria deles. Eles usavam uma túnica e uma capa. E essas capas eram pesadas. Então, os servos, como que se identificava um servo? Era aquele que estava sem a capa. Porque a capa era pesada, atrapalhava os trabalhos manuais. Não dava. Então, ou o servo recebia ou o anfitrião, mas geralmente quando era um convidado muito requintado, era o anfitrião. Então, recebia sem essa capa, em sinal de submissão ao mestre. Segunda coisa, recebia com um beijo, que é o beijo da honra. Terceira coisa, assim que recebia sem a capa, recebia com um beijo, encaminhava o mestre à mesa. E as mesas de antigamente não são igual às nossas mesas, onde nossas pernas ficam encobertas. Eram mesas pequenas, onde as pessoas reclinavam e ficavam... Eu sou ruim de representação, mas eu vou tentar. E ficava com os pés à mostra, as canelas à mostra, o pé à mostra. E o pezão é sujo, porque a gente está falando de deserto. E a gente está falando de gente que anda a pé. Então, antes de sentar e ir para a mesa, que é o lugar da refeição, lavava-se os pés desse convidado, desse mestre. Se você for voltar para o texto, volte aí comigo. Verso 36. Fala que Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Pronto. Jesus não recebeu nenhum tipo dessas honras. Ele recebe um convite de mestre. Mas ninguém tira a capa, ninguém dá um beijo, ninguém lava os pés. É interessante essa questão do lava os pés, só abrindo parênteses, no texto que antecede a última ceia, o texto diz que é ele que tira a capa. Então, no meio daqueles judeusões todos lá, todos de capa, o servo é quem, gente? Quem está sem? Ele tira a capa, o texto diz que ele tira a capa e vai fazer o quê? Revelando a identidade. Volta para cá. Por favor, volta para cá. O texto diz que Jesus simplesmente sentou. Chegou, não recebeu nenhum tipo de honra dessa e sentou. E tem uma questão legal aqui. Porque aquela mulher, o texto não fala o nome dela. O texto só faz menção de falar que era uma mulher da cidade. E provavelmente, todos os comentaristas, os estudiosos vão dizer que essa mulher é uma prostituta. E é óbvio que essa mulher não ia ser convidada para a mesa. Mas é da tradição judaica que quando se tem um banquete, qualquer pessoa pode participar dessa reunião, pode como ouvinte. Quem pode participar fazendo perguntas é só os convidados que estavam à mesa. Então, esse fariseu tinha mais fariseus à mesa e Jesus é o convidado. Ok? Então, nessa mesa, essa mulher não está. Ela não pode falar, mas ela está ali para quê? Para escutar. Porque da mesma forma que esse fariseu sabia dos grandes feitos de Jesus, todos sabiam, provavelmente, ela também sabia. E ela estava ali por causa disso, porque ela sabia que o mestre dela estava ali. Ela tinha fé nele. Então ela foi ali para ouvir, ela não premeditou nada. Você vê que o fariseu premeditou. Humilhar, não honrar, tentar envergonhar Jesus, ok? E ela? O texto não diz que ela chegou lá com toalha, não diz que ela chegou lá com a bacia, o texto não diz nada disso. Ela só estava lá para ouvir o mestre dela. Então essa mulher da cidade, essa mulher pecadora, ela está vendo Jesus ser humilhado. Ela está vendo Jesus entrar e não receber um beijo. Ela está vendo Jesus entrar e não ter os pés lavados. Eu tenho para mim que ela se sentiu tão humilhada quanto ele, porque é o mestre dela.
Tenho para mim que ela começou a chorar copiosamente, chorar e chorar e chorar. Afinal, é o mestre dela. Poxa! E aí? E aí? A segunda parte mostra as ações. Verso 38. As ações dessa mulher. Essa mulher, diante dessa cena, ela vai por trás, pega os pés de Jesus, e o texto diz que ela rega, que ela lava os pés de Jesus com lágrimas. O texto diz que ela pega o teu cabelo, e aqui eu preciso te dar uma informação. Prostitutas, no convívio social, viviam com o cabelo preso, a não ser que essa mulher fosse a Rapunzel, e eu acho difícil. Ela soltou o cabelo para poder enxugar os pés de Jesus. E agora eu quero que você se coloque na pele dos fariseus ali vendo essa cena. Imagine o tanto que eles não estavam escandalizados. E aí, essa é a ação dessa mulher. E tem um detalhe legal que eu já ia esquecer. O texto diz que ela está com um vaso. Ela vê aquela cena e como ela não levou, eu entendo que ela foi buscar e ela está com um vaso de alabastro. É a riqueza dela, o perfume, é um instrumento de atração dela. Só que essas mulheres, dentro desse cenário, dentro dessa tradição, elas andavam com um frasquinho, até mesmo no pescoço, era um tipo de colar. Por quê? Porque aqui ela exalava o perfume e atraía os homens. O texto diz que ela não derrama esse frasquinho. Ela derrama aquilo que ficava na casa dela, que alimentava o frasquinho. Ela tem um trabalho de ir buscar aquilo que é mais precioso dela. Ela tem um trabalho de ir buscar aquilo que era a sobrevivência dela. E o texto diz que ela derrama tudo. Não é um óleo, porque você ungia o convidado com óleo. O texto não fala que é óleo. O texto fala que é esse bálsamo, esse que é muito mais caro do que um mero óleo. Essa mulher honra Jesus. Então, de um lado, você tem uma pessoa, uma mulher, o testemunho de uma mulher sem nome, uma prostituta, mas que honra Jesus e está aos pés de Jesus. E de outro lado, uma cambada de religiosos que se escondiam atrás da lei, do seu legalismo, tentando provocar Jesus, humilhar Jesus. Ela honra Jesus fazendo o que o anfitrião não fez. Ela sabe que será criticada, ela sabe que irá escandalizar, mas ela não está nem aí. O que ela quer é expressar a sua consciência de serva e a sua consciência de uma pessoa que entendeu que a sua identidade não é projetada pelos outros nem em si mesmo, é projetada pelo próprio Jesus Cristo. Ela não está nem aí para a autorreferência, ela não está nem aí para a ego-referência. O interesse dela é Jesus. O interesse dela é o Cristo. Ela não premeditou, ela não levou bacia, nada. Ela só viu Jesus sendo desonrado. E ela não aceitou aquela situação. Abro um parênteses para explicar um pouco mais da tradição judaica. Os judeus ensinavam para os seus filhos. Porque aqui a gente está vendo uma mulher que tocou em Jesus, ok? Olha o ensino dos judeus. Para a gente ir para o verso 39 e você entender a ação do fariseu. Os judeus ensinavam para os seus pequenos que eles deviam lavar, antes de comer, lavar as mãos. Aí você vai pensar assim, minha mãe ensinou também. Só que a sua mãe ensinou por uma questão de higiene, pessoal. Eles ensinavam isso, não é pensando em higiene, mas porque um judeu mesmo, poderia correr o risco de ter tocado em algum lugar que um samaritano podia ter tocado antes. E qualquer lugar que um samaritano toca, está contaminado. Então tem que lavar a mão antes de comer. Por quê? Para não correr o risco. Pasmem nesse ensino deles aqui. A tradição judaica vai ensinar que se você
estiver comendo, e era comum comer na rua, se você estiver comendo e passar uma mulher e a sombra dela se projetar na comida, joga a comida fora. Porque a mulher, a sombra da mulher, qualquer que seja, tornava impura aquele alimento. E aqui nós temos Jesus aceitando aquela mulher chorar aos seus pés, enxugar os seus pés, pegar o seu cabelo amarrado e soltar. A gente está vendo aqui uma cena de muito escândalo para esses caras. Muito, muito, muito. E aí a gente vai para o verso 39, para a gente entender o verso 39. Diz assim: ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Olha aí a pessoa que é cheia de si, a pessoa que sempre quer ter razão em tudo. Olha aí, se esse fosse profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha o ungidão aí, olha o perfeitão aí, olha o bonitão aí. Por que ele fala assim? Ele não é profeta, coisa nenhuma. Porque João acabou de falar e testemunhar que ele é o profeta, o Batista. Não é nada, não é nada. Está aí deixando uma mulher impura tocar nele. E aí, de forma magistral, inteligente, terceira parte, o centro, Jesus conta uma parábola. É muito legal a inteligência de Jesus, a sabedoria de Jesus. Lê comigo, verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. É legal que aqui agora, Jesus, o texto faz questão de mencionar o nome desse fariseu. Jesus conhecia o cara. Jesus sabia quem era. Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele respondeu: diz, mestre. Olha a ironia. Olha só. Verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Supondo que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe: julgaste bem. Bom, essa é a terceira parte, essa parábola. A parábola, uma historinha de um credor com 2 devedores. Um devedor de 50 e um devedor de 500. O centro dessa história é vendo que nenhum dos 2 poderia pagar. O centro dessa história não é a dívida. São dívidas diferentes? Sim. São situações diferentes? Não. A situação é a mesma. Qual é a situação? De impossibilidade de pagamento. E o centro do centro da parábola, porque essa parábola não é a parábola do devedor. Essa historinha, essa parábola é do credor. E o credor que perdoou a ambos. Traduzindo isso em doutrina, todos pecaram diante de Deus. Todos. O pecado é universal e alcançou a todos. Aqui a gente não tem interesse na quantidade da dívida. É dívida, é impagável. A ênfase, o foco aqui não é quem é o devedor de 500 ou de 50. E se eu for perguntar aqui, para você, dentro dessa cena, nesse cenário, quem é o devedor de 500? Muitos vão dizer: a mulher. Cuidado, viu? Cuidado com essa resposta. Você está correndo um grande risco de cometer um grande erro. Mas no fundo, quem é o devedor de 500 não importa. O importante mesmo é que essa dívida é impossível da gente pagar. O que interessa mesmo é que essa dívida é impagável. O que interessa mesmo é que nós somos reféns, nós dependemos do credor dizer para a gente: você está perdoado, meu filho. Sua identidade não é a da dívida, a sua identidade é a do perdão.
Você está entendendo isso? Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Vamos lá. E aí, gente, diante dessa cena, quando Jesus fala assim, julgaste bem, não, de boa, eu fico imaginando a cara desse cara, o Simão. Quando Jesus fala assim, julgaste bem, eu acho que ele pôs um, né? Igual um pavão, sorrisão, os braços ficou assim, mais levantado. Ficou, se você quer agradar um judeu, fala que ele está certo. Fala que ele é o cara, que ele sabe tudo, que ele é o sábio, e pá, fala isso com ele. Julgaste bem, Jesus falou com ele. Mal sabia que a declaração dele estava recaindo sobre ele mesmo. Mal sabia que a resposta dele era pá, um tiro no próprio pé. Um tiro no próprio pé. Vamos continuar, vamos entender então. E aqui já é a quarta parte, quando Jesus quebra o protocolo, porque antes da gente, só para te situar, quando há está um diálogo aqui sendo estabelecido entre o fariseu, o Simão e Jesus. Então, a resposta complementar, já que Jesus falou assim, julgaste bem, ponto final, nós temos que complementar o raciocínio. Então, esse judeu espera que Jesus vai dar testemunho de quem? Dele. E aí o texto diz, verso 44, e voltando-se para a mulher. Daqui para frente, Jesus, o interesse dele é em definir a identidade da mulher. Se você continuar a leitura aqui, você vai ver a segunda parte, as ações da mulher, sendo testemunhadas não pela ação da mulher, mas sendo testemunhadas pelo próprio Cristo. É o Cristo que justifica essa mulher. É o Cristo que fomenta a identidade em nós. E é o Cristo que justifica essa identidade em nós. Por favor, leia comigo. Leia, vamos para o texto, leia comigo. Olha isso. Vês essa mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ungiu meus pés. Por isso eu te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele em quem pouco se perdoa, pouco se ama. Toma, fariseu! Não dá vontade de sair comemorando, hein? Chupa essa manga, não dá vontade de fazer isso? Esqueci que está gravando, meu Deus do céu. Esqueci, tem que ficar mais comportado agora, né? E essa leitura nos envolve, a leitura nos aquece a esse sentimento. É muito legal ver como que Jesus estabelece o padrão na relação entre a gente com Ele, definindo a nossa identidade nele. É Ele que define quem nós somos. E a palavra final, e aqui eu já caminho para a nossa oração final, e a palavra final do Cristo para nós é, perdoados estão os seus pecados. Não há mérito na sua dívida. Temos que falar em mérito na relação com Cristo? Sim, mas é mérito dele, jamais o nosso. O Evangelho é coisa de mulher. O Evangelho é coisa de mulheres como essa mulher. Essa mulher, que não era nada para ninguém, mas era muito valiosa para o Senhor Jesus Cristo. Quero encerrar. Antes de orar, eu quero encerrar na última parte, onde ele vai definir a identidade. É aquilo que Jesus fala de nós. O que é a identidade? O que é a referência? É aquilo que Jesus fala de nós. Quer saber quem você é? Lembra da pergunta que eu fiz no final, no início? Qual foi? Quem você é? Quer saber quem você é? Quer saber?
busque nas Escrituras, nas relações, na igreja, no reino, aquilo o que Jesus diz sobre nós. Essa mulher, ela não quer saber o que os outros pensam dela, mas ela quer saber o que Jesus pensa dela. Ela só quer saber de se encontrar com Jesus. Ela viria para um culto como esse, totalmente despreocupada e descansada de qualquer outra coisa. Por quê? Porque o interesse dela é encontrar com Jesus. Quem encontra Jesus encontra a si mesmo. Lembra quando eu falei do ego-referência? Quem parte de si mesmo, afasta de si mesmo? Pois é, quem encontra Jesus, encontra a si mesmo. Quem encontra Jesus, encontra aquele que define quem nós somos. Essa é a grande proposta do Evangelho, quando tiramos os olhos de nós e colocamos os nossos olhos em Jesus. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua atenção nesse tempo que ficamos aqui. Mas eu creio muito nesse momento de conclusão do sermão, onde a gente vai orar e vai dizer para Jesus tudo aquilo que nos afetou durante a pregação. Quero te convidar a fazer isso nesse momento. Se possível, até de pé no seu lugar. De pé no seu lugar e que você possa dizer assim: Jesus, é o Senhor que define a minha identidade. Olha o testemunho dessa mulher. Olha a ação dessa mulher. Olha a ação. Oh, Jesus, eu não sou assim como ela na sociedade, mas eu também sou um devedor. Eu dependo da identidade que o Senhor se revelou para mim. Eu dependo, ó Deus, dessa consciência transformada. Por isso, fala comigo agora em oração. Ilumina a minha mente. Quebranta o meu coração. Feche seus olhos. Essa mulher estava aos pés de Jesus. E a minha oração nesse momento é para agradecer. Agradecer a Jesus porque o melhor lugar, o lugar mais abençoador que nós podemos estar, é aos pés de Jesus. Santo Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por testemunhos como esse, dessa mulher. Essa mulher não tem nome, Senhor, aqui no texto. O texto não se preocupou em dizer o nome dela. Mas é muito mais precioso, muito mais profundo, muito mais valioso o testemunho que o texto tem sobre ela. Uma mulher que não ficou tímida diante da humilhação do mestre dela. Uma mulher que agiu contra tudo, contra todos, contra as ideias. Ela simplesmente queria se devotar e se dedicar ao mestre dela. E ela expressa isso. Ela se rende. A minha oração, Senhor, é que o nosso coração seja similar, seja como o dessa mulher. Nos ajude a entender, ó Deus. Nos ajude a entender, liberte a nossa mente, ó Deus, desse alter ego, dessa referência que os outros querem impor sobre nós, da identidade forjada pelos outros. Ou quando nós combatemos um extremo com outro extremo e queremos viver só para nós mesmos. Só para nós mesmos. Que nós, ó Pai, possamos entender pelo testemunho maravilhoso dessa mulher o que é ter a identidade forjada no Senhor. Que nós creiamos, ó Deus, que nós tenhamos fé para crer nesse sentido. É a minha oração. No nome de Jesus.